para nos ensinar. O ministério de Jesus é ensinamento contínuo. Ele se manifestou para nos ensinar. Todo o tempo ele ia para as sinagogas. Os milagres eram consequências, porque o propósito dele era ensinar. E ele deixou seus discípulos como igreja para dar continuidade aos seus ensinos, ao seu ministério. Então essa porta está aberta para ensinar, querido. É necessário a gente desenvolver a nossa salvação. Nós vamos ver o Espírito Santo falando conosco. É necessário. E a palavra de Deus, ela é o nosso sustento espiritual. Nós temos o hábito, né, de nos sustentar fisicamente. Nós temos esse hábito na nossa realidade de nos sustentar fisicamente. Mas e o nosso espírito, igreja? Que também, sabe, precisa ser suprido das suas necessidades. Porque eu tenho falado aqui que nós somos espírito tendo uma experiência humana. E que nós possamos ter uma experiência humana da forma que Deus se agrada, sendo bem-aventurado. Então a palavra de Deus, ela é o nosso sustento. E o próprio Senhor Jesus, ele revelou em Mateus 4:4, diz assim, ó, Jesus respondeu, está escrito. Ouve isso. O próprio Senhor Jesus, a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu preciso me suprir da palavra de Deus. Não tem como eu abrir mão, desse sustento. O nosso Deus, ele trouxe a palavra para nos nutrir. E eu preciso da palavra. Daniel colocou que quando ele ouvia a palavra, ele era fortalecido. Escuta isso, Daniel. O anjo do Senhor, o portador da palavra, estava conversando, estava trazendo uma mensagem para Daniel, para a sua missão. Ele tinha uma missão e o anjo do Senhor veio trazer a palavra para dar sustento para ele cumprir a sua missão com sucesso. Então ouve, você tem uma missão, querida. Você tem uma missão, querido. E Deus quer que você cumpra a sua missão com sucesso. E Ele coloca à nossa disposição, o revestimento necessário para a gente obter o fortalecimento para vencer as dificuldades que vai todo o tempo se manifestar para tentar frustrar a missão que Deus confiou a nós. Não é difícil de entender. Eu tenho uma missão. Você, como pai, tem uma missão, como esposo, tem uma missão, como cidadão, tem uma missão, como uma cidadã, tem uma missão. E o inimigo está todo o tempo tentando frustrar a missão que Deus confiou a nós, desde o ventre da nossa mãe. E é isso que nós precisamos entender. E aqui está, o anjo chegou e posicionou Daniel: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar a palavra de Deus, o anjo foi o transmissor da palavra de Deus para Daniel, olha o que ele vivenciou, Ao falar ele comigo, Daniel, revelando, ao falar ele comigo, fiquei o quê? Fortalecido. Então é a palavra que nos fortalece. Esse homem, ele estava numa situação, difícil para colocar em prática aquilo que Deus confiou a ele. Ele estava enfraquecido, ele estava um pouco decepcionado. E aí chegou o momento da palavra trazer esse fortalecimento necessário para ele dar continuidade no seu percurso. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalece. Então, se nosso Senhor Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas da sua palavra, é porque a palavra nos fortalece espiritualmente, querido. O nosso Deus, ele diz que o homem espiritual, o homem que está com o seu espírito revestido,
ele neutraliza e não é neutralizado. Então, existem os encantamentos? Sim, existe, sabe, um processo aí de fazer com que as pessoas vivam, sabe, distante dos princípios de Deus? Sim. E nós precisamos desenvolver esse revestimento, esse fortalecimento que nós temos dependente, nossos filhos, nossos netos, dependente de nós estarmos fortalecidos. Eu estava falando com o irmão que os nossos filhos, ele nos ouve com os olhos. Os nossos filhos nos ouvem com os olhos. Oh, querido, nós temos que aprender, nós temos que dar testemunho de uma vida digna, de uma vida onde os nossos filhos, sabe, tenham vontade de obter o que nós obtemos. E eles vão descobrir que nós obtemos através de Jesus, querido. É a melhor pregação para os nossos descendentes. Então, nossos filhos nos ouvem com os olhos. Nós somos referências. Então, é necessário, querido, é necessário a gente ter esse entendimento. O fortalecimento que nós precisamos para dar testemunho lá no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, não é fácil não, querido. O inimigo prepara a armadilha para que nós viemos sair, do território de Deus para ir para o território dele, do inimigo. Ele nos prepara todo o tempo. Ele todo o tempo está nos preparando armadilhas. Então nós precisamos estar fortalecidos para não sairmos da vontade de Deus. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, não existe fracasso. Quando você está dentro da vontade de Deus, não existe fracasso. Agora, quando você está fora da vontade de Deus, não existe sucesso, querido. Então é Deus falando, igreja, sejam fortalecidos com a minha palavra. Hoje você pode ter certeza, você está ouvindo uma palavra que está sustentando o teu Santo Espírito. Porque Ele é que está em combate. É Ele que está em combate. Que quando você vence na dimensão espiritual, sabe, essa vitória vem para a sua realidade. Vem para a sua realidade. Então eu preciso estar revestido, tá? Porque o meu espírito está no bom combate. Então o nosso Deus, Ele está todo o tempo, através dessa porta aberta, trazendo a sua palavra. Trazendo a palavra para o coração de uma esposa, trazendo a palavra para o coração de um esposo, de um pai, de uma mãe, que é necessário, querido. Querido, os dias são maus. O próprio Senhor Jesus, depois de falar sobre a palavra que é necessário nós, todo o tempo, estarmos sendo alimentados por ela, Ele falou que o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo aqui, ó. Vamos lá. Mateus 24, 35. É Jesus ensinando nos dias de hoje, palavra que, sabe, cabe nos dias de hoje, cabe, sabe, nessa semana. Passará o céu e a terra. Querido, olha aí, preste atenção nisso. Você olha para os céus, você olha para a tua realidade, isso vai passar. Você pode até não acreditar, mas vai. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, querido. Por quê? A importância da palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta esse universo. O sol, se ele se aproximasse um pouquinho da terra, acabou a humanidade. E Deus sustenta essa distância, sabe? Ele dá, sabe, um sustento a essa distância do sol não chegar até a terra pela sua palavra. O nosso Deus, ele revela que através da palavra santa, você desenvolve a tua salvação. Amém. Através da palavra de Deus, você desenvolve a tua salvação. Através da palavra de Deus, você desenvolve a sua fé, que traz benefício, sabe, do momento que Jesus, lá na cruz, sofreu por nossa causa. Ele traz esses benefícios desse sofrimento, do próprio Senhor Jesus, para nós, uma vida abundante, digna. Então, desenvolver a nossa fé é através da palavra. Desenvolver a nossa salvação é através da palavra. Trazer revestimento para mim é através da palavra. Mudar a minha história é através da palavra. Restaurar a minha vida é através da palavra. Me curar é através da palavra. Querido, nós precisamos ter esse entendimento. O próprio Senhor Deus diz que quando o povo dele estava enfermo, o que ele fez? Enviou a palavra.
O primeiro dia da semana, você veio ouvir a palavra, você sabe que isso tem um significado? Claro que tem, e muitíssimo. Quando nós iniciamos a nossa semana, trazendo o nosso espírito para ouvir a palavra, a nossa semana muda, querido. Amém. Muda a nosso favor. Por isso que há dificuldade das almas chegarem à igreja. Há muita dificuldade da pessoa chegar. Muito. Porque o diabo ele quer ficar à vontade na vida de pessoas. Só Deus revela isso. Ele quer ficar à vontade, ele não quer ser incomodado. Se ele vem para a vida de uma pessoa e essa pessoa está revestida e fortalecida através da palavra, ele não vai ter sossego, então ele não vai querer ficar naquela vida. Meu amado, um domingo especial desse, que o nosso Deus nos proporcionou, sabe, nos proporcionou a vontade de estar aqui ouvindo a palavra dele, que até a vontade de ouvir a palavra dele vem dele. Querido, é um privilégio, é você acordar satisfeito. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, vai revestir meu espírito, me fortalecer, porque eu estou passando um momento de luta, eu estou, num roteiro aí difícil, Deus quer mudar esse roteiro. Então, querido, vamos aprender. Não dá, passa o céu e passa a terra, a minha palavra não passará. Querido, é o sustento, querido, é o sustento que Ele está nos proporcionando por nos amar. E aqui, ó, o profeta Amós, vamos lá, profeta Amós. Profeta Amós, olha só. Parece que, sabe, ele estava vivendo esses dias aqui, esses dias. Esse profeta, parece que ele estava na nossa realidade dos dias de hoje. Preste atenção, que não deixa nada atrapalhar agora o teu momento com Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Isso é Deus por nos amar, nos exortando nessa manhã, por nos amar, porque Ele quer te levar para o céu. Você que está nos assistindo pela transmissão, Ele quer te levar para o céu. Ele quer que você passe uma eternidade sem sofrimento, não só nós, mas os nossos descendentes. E nós somos exemplo para os nossos descendentes. Nós somos exemplo. Eis que vem dias, o Senhor Deus, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome. Olha só, escuta isso. Vai acontecer, já está acontecendo. Enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água. Olha só a fome, o qual o Senhor Deus está revelando. É espiritual essa palavra. Então, se você tem um condicional de ser sustentado, fortalecido pela palavra e você abrir mão, querido, é uma opção. Aí é uma opção, querido. Porque Deus quer te levar para o céu. Agora, a sua atitude é que vai revelar para Deus se você quer ir para o céu. A sua atitude é que vai revelar para Deus que você quer passar, sabe, a sua existência eterna sem sofrimento. A decisão é nossa, querido. A eternidade vai acontecer? Não, ela já está acontecendo em cada culto. Em cada culto. Não é difícil de aprender, querido. Se você veio aqui essa manhã, é Deus te ensinando. Porque Ele quer te levar para o céu, porque Ele te ama, Ele quer a sua presença no céu. Diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Oh, meu Senhor Jesus, ainda bem que eu não estou nesse momento. Imagine você não ter mais a palavra, que te dá o revestimento, que faz você desenvolver a salvação, que faz você, sabe, vivenciar uma conversão. Oh, querido, aproveita esse momento, Senhor. Você é um privilegiado de estar vivendo esse ano, nessa geração, onde tem essa porta aberta, onde Deus está falando através da sua igreja. Andarão de mar a mar, e no norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Acabou. 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 O sustento, ó. Porque o nosso Deus, Ele todo tempo, Ele está chamando. Venha. E eu e você temos o privilégio de ter, sabe, o condicional de ver e ouvir a palavra revelada, a palavra rema. Oh, querido, abrir mão, verdadeiramente,
é uma situação perigosa, muito perigosa. Não, eu tenho que estar revestido e fortalecido para falar não para o desânimo, para falar não para a preguiça espiritual. Olha, eu não posso estar ocupado no momento que Deus quer falar comigo. Imagine, pastor, por que eu estava ocupado? Querido, imagine isso, imagine isso. Nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, que nos dá o sustento, que nos dá o fortalecimento, que nos cura, que nos prospera, que nos dá livramento das coisas que não percebemos. Aí a gente abre mão, querido. Querido, as consequências vêm. Então o que o nosso Deus quer? Nosso Deus quer nos ensinar antes das consequências. O nosso Deus preventivamente quer nos ensinar antes das consequências, querido. Quando as consequências, se posicionar para trazer lixo para dentro da nossa vida, não vai conseguir, porque tem uma blindagem de Deus. Tem uma blindagem de Deus através da palavra. Aí, querido, é opcional. Se você quer uma vida de sofrimento, através da incredulidade, ou quer ser, proprietário das bênçãos que Deus conquistou para nós. A escolha é nossa. O apóstolo Paulo, ele revelou para uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Escuta isso, em nome do Senhor Jesus, já vamos encerrar, já vamos orar, mas eu creio que Deus está nos revestindo e nos fortalecendo essa manhã, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para mim e para você. Olha aqui, essa igreja de Filipe era uma igreja missionária, uma igreja igual essa daqui. Nós somos missionários, querido. Através de nossas vidas, Deus vai alcançar outras vidas. Através de Deus nos curar, Deus vai nos tornar agente que venha curar vidas. Querido, imagine vizinhos falar, poxa, a minha vizinha foi Jesus que fez e quer fazer na sua vida também. Pessoas que convivem conosco, vê a nossa transformação e falam, poxa, você foi transformado, é impressionante. E Deus quer te transformar também, quer transformar os seus filhos, quer transformar o seu casamento, quer transformar a sua realidade. Querido, não é difícil de aprender. Por isso, nosso Deus está nos dando o sustento da palavra. Daniel, fala mais, Deus, porque quanto mais eu ouço a tua palavra, mais eu me revisto, mais eu sou fortalecido. Daniel, fala mais, Senhor. Querido, se você quer ouvir Deus, tem que estar na congregação. Porque ele constituiu a congregação justamente para ensinar, para orientar o seu povo. Então, olha aqui, o apóstolo Paulo, escuta isso, o apóstolo Paulo, orientando, ensinando, com todo o seu ser, mas ele queria que, o povo respondesse àqueles ensinos, o qual ele estava se dedicando. O pastor tem, às vezes o pastor cobra sim. Por quê? Porque essa é a missão do pastor. A ovelha quer, não, vem para cá, ovelha. Por isso o cajado, ele vai puxar a ovelha. Querido, cadê você no culto? Você é um diácono da igreja. Cadê você? Você está afrouxando, baixando a guarda. Querido, nós como diáconos, nós temos que ser exemplos. Nós como, missionários na obra, nós temos que... Não, poxa, aquele diácono lá me impactou. Olha, que fé é aquela? Eu quero ter essa fé. Pastor, eu vou pedir aquele diácono para orar, aquela diaconisa para orar. Amém, amém, amém. Quando você examina a Escritura, você vê um diácono chamado Estevão. Que é isso? Eu quero um pouquinho da unção que esse homem teve de Deus. Eu quero um pouquinho. Querido, é uma referência, querido. Nós estamos aqui nessa terra de passeio? Não. A gente está de passagem, mas não estamos de passeio. Então, querido, vamos lá, vocês que estão nos ouvindo. A palavra de Deus, ela está curando pessoas aqui? Eu creio que sim. Eu creio que a palavra está libertando a gente de encantamento, de macumba, de olho grande, de inveja? Eu creio que sim. Eu creio que essa palavra está trazendo os benefícios dos céus para dentro da minha realidade? Eu creio que sim. Porque se ela sustenta o universo, com certeza ela pode muito bem sustentar a minha vida, sustentar meu casamento, sustentar a minha saúde, sustentar a minha vida profissional. Claro que sim. O meu filho, a minha filha. Uma metamorfose no meu filho, uma metamorfose na minha filha.
Oh, Deus continua transformando vidas através da sua palavra. Vamos encerrar, mas vamos ouvir essa orientação, essa exortação do apóstolo Paulo para essa igreja missionária. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, ó, ele falando com todo amor, mas também cobrando, exortando. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele estava escrevendo para essa igreja. Ele estava satisfeito com que essa igreja estava desenvolvendo a sua salvação, mas ele estava, verdadeiramente sendo usado como pastor, para que essa igreja não abaixasse a guarda na sua salvação. Negocia tudo na sua vida, menos a sua salvação. Negocia tudo na sua vida, menos a tua salvação, querido. Imagine passar o sofrimento eterno, trilhões de anos. Diz a Santa Escritura que o inferno é ranger de dentro e escuridão, trevas. É Deus, nos proporcionando com antecedência para que a gente possa decidir passar no céu, decidir passar a nossa eternidade no céu. E tem que desenvolver através da palavra. É sacrifício chegar à casa de Deus? É. Mas o nosso Deus diz que Ele que nos proporciona a vontade de estar na casa dele. Agora, é difícil nós olharmos e falar, cadê? Não, você não precisa desse culto. Essa palavra, você não precisa dela para se alimentar. É o que na dimensão espiritual o inimigo está monitorando. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Querido, o diabo vai preparar, olha, toma esse pecado aqui, que ele é um pecado que você gosta, eu sei que você gosta, eu gosto da minha salvação. Diga amém, diga. Quando ele vem propor, você se satisfazer na carne, fala, não, eu quero me satisfazer em espírito. O diabo vai se rasgar. Por isso, apóstolo Paulo, é com temor e tremor. Eu decidi fazer isso e faz. Eu decidi fazer isso e acabou. E faz, querido. Você está, negociando a tua salvação. Porque o nosso Deus diz que tudo que nós fazemos precipadamente é pecado. É pecado. Todas as atitudes que eu tomo precipadamente é pecado. Então, muita prudência, querido, com muito temor e tremor, eu vou fazer isso nada. E se eu fizer isso e Deus não se agradar, Escuta isso, versículo 13, Diácono Carlos Alexandre. Porque Deus é quem efetua em vós, quer dizer, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus está falando, eu procuro sempre, realizar, o meu realizar na sua vida. Deus todo o tempo, pronto para realizar o realizar dele na nossa vida. E o realizar de Deus, o que ele significa? Do que esse realizar é constituído? Presta atenção. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas, pastor, o realizar de Deus, ele é penoso. Como é que é o realizar de Deus? Então escuta aí, como é que é o realizar de Deus. Não se preocupa não, o realizar de Deus é bom, agradável e perfeito. Diga amém, diga. E Ele que efetua se realizar na minha saúde, Ele que efetua se realizar nos meus filhos, Ele que efetua, o realizar dele nos dias que estão por vir. Querido, eu quero realizar de Deus. Eu não vou abrir mão do realizar de Deus. Não quero jamais, lá na frente, ter, consequência por abrir mão do realizar de Deus. Tomei atitude sim, e daí? Eu estou forte, eu estou curtindo. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás, que o inimigo está preparando.
Escuta isso. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Dá glória a Deus, dá. Glória a Deus. Escuta isso. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados. Puxa vida, imagina eu e você estar nesse grupo. Olha só o grupo, escuta isso. Olha o grupo, tomara que eu esteja sempre nesse grupo. Ô Senhor Jesus. Para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Oh, Jesus! Essa palavra é forte demais, doutora Jô. Escuta isso, querido, olha aí, ó. Para que vos torneis, eu estou no processo de aperfeiçoamento. Eu creio que você está no processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo de libertação. Não devemos sair desse processo. Por mais que a gente ache autoconfiante. Não, a palavra de Deus, eu sou o quê? Eu quero ouvir essa palavra, porque eu posso não perceber no mundo natural, mas no mundo espiritual está sendo, sabe, realizado um reboliço a meu favor. A capetada não vai ter. Ih, acabou para mim na vida dele, acabou para mim nesse casamento, acabou para mim nessa família. Glória a Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados, no meio de uma geração pervertida. Ô, querido, pervertida. Você está vivendo isso hoje. Você está vivenciando pela internet, perversão, lá no trabalho. Mas você está aqui para impactar a sua geração, através do seu testemunho. Diga amém, diga, igreja. Não, aquela família lá é abençoada. Aquela família lá, glória a Deus. É isso aí, querido, é isso aí. Chamar, sabe, o sustento de Deus para dentro da nossa casa. Chamar o sustento de Deus, sabe, para o nosso convívio familiar. Sabe, a falange do mal. Ah, tem olho grande, tem inveja, deixa para lá. Isso aí não prevalece contra os filhos de Deus. Nenhum encantamento nesse universo prevalece contra os filhos de Deus. Quantos livramentos Deus nos deu nesse momento de pandemia? Quantos? Quantos livramentos, sem você perceber, você obteve de Deus nesse momento de pandemia? Porque Deus te ama e quer, através de você, salvar outras vidas. Através do seu testemunho, salvar outras vidas. Não, sabe, não abre mão da sua missão, não. Não abre mão, não. Filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O nosso Deus diz que nós somos luz desse mundo. O nosso Deus nos permitiu refletir o seu evangelho para esse mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos nos cuidar espiritualmente. Vamos nos posicionar, sabe, para que a nossa vida seja uma vida que agrada ao coração de Deus. E para encerrar, diz assim, 16. Preservando a palavra da vida. A palavra que você está ouvindo, ela traz vida. A palavra que, sabe, você está ouvindo, ela sustenta o teu dia. Ela cuida do teu dia. Eu creio que essa semana você vai ser bem-aventurado através dessa palavra. Essa palavra vai trazer sustento espiritualmente para que nenhum mal seja jogado na sua vida. Eu creio nessa palavra, nos dando uma blindagem necessária para passar essa semana. No primeiro dia da semana, você escolheu estar aqui como pai, como marido, para trazer benefício para dentro da tua casa. Tem pessoas que abrem mão, querido. Eu fico triste como pastor, assim como o apóstolo Paulo. E a gente está todo o tempo, não faça isso. Vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Você é uma referência, não só para dentro da tua casa, mas na igreja. Querido, pastor toda hora. Ah, mas pastor, o senhor não sabe. Eu não sei mesmo. Mas o pastor tem que fazer a parte dele. De fazer com que as pessoas, sabe, sejam vamos dizer, chacoalhadas espiritualmente. Não, pastor, o senhor está certo. Eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. O senhor está certo. E essa palavra eu não vou poder deixar de ouvir, porque essa palavra vai trazer sustento para esses dias. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo
Eu me glorie de que não corri em vão, nem mesmo me esforcei inutilmente. Pastor, ele falando para a igreja, olha, eu fiz o que pude para que você desenvolvesse a sua salvação. Eu creio que, sabe, tudo aquilo que eu, sabe, me propus a fazer, sabe, pelo chamado que Deus confiou a mim, eu fiz com temor. Eu procurei chamar vocês, eu procurei orientar vocês, eu procurei fazer com que vocês desenvolvessem a salvação, desenvolvessem a fé. Eu procurei todo o tempo chamar vocês, despertar vocês para a salvação, para não negociar a sua salvação, para não negociar, sabe, a proteção de Deus para dentro da sua família. Eu fiz o que pude. O apóstolo Paulo falando. Querido, se você tem uma igreja que te leva a ter uma intimidade com Deus, essa igreja é que você tem que desenvolver a tua salvação. Eu convido você a fechar os olhos, curvar a sua cabeça, que Deus possa, sabe, te convencer dessa palavra que tu acabou de ouvir, como pai, como marido. O apóstolo Paulo falou, poxa, que eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, porque eu tenho pregado o amor de Jesus, eu tenho pregado a conquista da redenção, eu tenho pregado que Jesus cura, eu tenho pregado que Jesus te ama, e ele fez isso com temor e tremor, querendo a salvação daquela igreja. Agora cabe a mim, cabe a você. Esse culto é significativo para a tua salvação. Você pode ter certeza que esse culto marcou na dimensão espiritual, mais um dia que você venceu. Eu creio que mais um dia você venceu nessa caminhada em direção à salvação eterna, nessa caminhada em direção ao alvo. Tudo que Deus quer é você, vendo você sendo fortalecida e revestida como mãe. A luta é grande, pastor. Eu passo um momento, querida, não desacredita naquilo que você confessa. Deus cura, Deus continua curando, Deus continua atuando com o seu poder de cura, sim. Não desanima. Não, o cenário é difícil, pastor, o senhor não sabe. Eu sei que o cenário é difícil, mas o nosso Deus diz que aquele que crê vive na dimensão do impossível. Então, em nome de Jesus Cristo, obtém agora, em nome de Jesus, obtém esse revestimento que Daniel obteve. Fala mais, Deus, porque quando o Senhor fala, me reveste, me fortalece. Que você possa sair daqui revestida e fortalecida para esses dias que estão por vir. Eu profetizo, sabe, um final de ano de realizações através do Espírito Santo. Que você possa sair daqui e viver na dimensão espiritual, trazendo benefícios para a sua realidade. As bênçãos da conquista da redenção. Que você receba a cura nessa manhã, que você receba a restauração nessa manhã, que você receba a prosperidade, essa segunda riqueza em glória de Deus nessa manhã, que você receba um fortalecimento para dar continuidade na sua salvação. Oh, querido, em nome de Jesus, receba o sustento espiritual que você precisa. Pastor, me sinto fraco às vezes, é normal. Mas o nosso Deus diz que Ele se materializa na nossa fraqueza. Então receba esse fortalecimento, receba esse revestimento e que você saia daqui, sabe, para vivenciar tudo aquilo que Deus conquistou na cruz por você e para você. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero sempre estar. Maravilha, hein? Maravilha. Diante isso, no teu lugarzinho aí. Faça essa oração. Através desse louvor, faça essa oração. Pronto para sentir e receber do teu poder. Receba, sabe, o modo operante de Deus nessa manhã. Receba. O modo operante de Deus nessa manhã. Eu quero estar. Vem fluir. Que nós possamos sair desse tabernáculo decidido a ter uma posição bem definida com Deus. Que você possa sair daqui decidido a ter uma vida bem definida com Deus, bem definida. Conseguir conquistar. Renova o
para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. E as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir, conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar, as cadeias quebrar, com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Essa palavra que envolveu o teu crescimento, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda. Bem as lutas eu vou triunfar. Vai, missionária Silvia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção através desse culto. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Imbatível serei. Aleluia. Que você possa ter uma posição bem definida com Deus. Diga amém, diga. Vou profetizar que você obtenha uma definição, sabe, plena no seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos trocar de posição, vamos ficar de pé, querida igreja. Oh, glória. Levanta as mãos aí que eu vou profetizar. Que você possa deixar para trás. Que você possa deixar para trás. Tudo que te impede de ter um relacionamento com Deus. Que você possa deixar para trás. Tudo que te impede de você ter um relacionamento crescente com Deus. Deus abençoe. Um excelente final de domingo. Uma excelente semana. Em nome daquele que te ama. Jesus, Jesus, Jesus. Bom retorno. Foi muito bom vê-lo aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.